Olá, bruxedo, boa noite, como estão vocês? Bem-vindos a mais uma sexta-feira, mais um Sextou com a Bruxa. Eu tô tentando ajeitar aqui, peraí, só um minutinho. Foi. Antes da gente começar, porque a gente colocou essa semana, o pessoal pode botar o nome na lista, né, pra gente fazer a leitura no final, e deixei algumas, a caixa de pergunta aberta. Então, vieram algumas perguntas e eu vou começar respondendo logo, e aí o programa fica gravado, se a pessoa não chegar de imediato, ela procura, assiste de novo essa parte. Bem, uma primeira pergunta. Existem plantas que capturam energia negativa de nós? Existem diversas plantas que vocês podem manter dentro de casa, que servem, são ótimas para capturar a energia do ambiente. Tem um detalhe, vocês têm que ter cuidado que algumas elas são mais frágeis para algumas coisas, então assim, quando elas capturam essa energia, elas morrem, né? Então assim, é o caso da nossa querida pimenteira. Ela é excelente para captar energia negativa do ambiente. Se você conseguir manter, não importa se é da pimenta vermelha, da preta, pimenta de bode, aquela que você tiver, conseguir manter, cuidar bem cuidadinha, ela vai ser eficiente para captar energia, mas assim, infelizmente, quando ela capta pessoas negativas e tal, em geral, ela acaba morrendo, ela te dá aquele sinal. Existem aquelas que são de maior resistência, por exemplo, você tem um vaso com espada de São Jorge, né? Até o Comigo Ninguém Pode, porque você pode fazer um bonito arranjo, né? Eu penso que, em geral, a pergunta, esse tipo de pergunta, tem a ver também com o fato da gente só ter algo que enfeite também nossa casa, né? Então, assim, alguns tipos de cactos fazem essa função também de absorver energia, só que você tem que ter muito cuidado com o trato, porque eles também têm uma certa fragilidade, eles tendem às vezes a melar quando o ambiente desnivela demais a energia. Mas o Comigo Ninguém Pode, a espada de São Jorge, eu não estou conseguindo lembrar o nome, era uma planta que minha avó costumava ter muito em casa, ela dá uma folha bonita, parece até um coração com um pêndulo florido, assim, florido não, colorido, né? Ela também é muito boa. O pelegum e o teteregum, se você conseguir fazer um arranjo, né, que o pessoal chama de espada de Santa Bárbara, aquele que tem uma coisinha amarela do lado, se você conseguir fazer um bom arranjo, eles são muito bons para captar a energia do ambiente. Então, assim, existem plantas, você só tem que escolher dentro disso. Se o seu interesse é fazer um arranjo, né, que essa planta se mantenha viva, eu acho a ideia maravilhosa, muito boa. Eu também gosto de trabalhar com a energia da planta em vida, né, ela trabalhando ali junto de você. Antúrio, muito obrigado, Odara Informática. Antúrio, é isso mesmo. É uma excelente alternativa, tá? A outra pergunta que me deixaram aqui, eu anotei tudo antes, porque senão eu não ia. Era a respeito... todo sigilo eu vou precisar queimar, senão ele não vai funcionar? Olha, vamos começar com uma coisa básica. Quando você está trabalhando com magia do caos e ela tem um sistema de trabalho dela e ela indica... Boa noite, Lazulicori, Christian.
Cuidado com essa questão de burlar a regra da empresa para assistir. Cuidado com isso, tá? Muito obrigado pela sua presença, mas muito cuidado. Eu quero sempre o melhor para todos vocês que me assistem. Então, vamos lá. Quando você está trabalhando com magia do caos, e tem alguns sistemas, eu vejo, difundido pelas pessoas que estão nesse caminho, você tem algumas fórmulas lá de preparo em que você, depois que você executa, cria o sigilo, você queima o sigilo. Ponto. É o sistema daquele caminho, ele tem uma explicação para isso e ponto. Só que a palavra sigilo e o ato de sigilar não existe somente na magia do caos, né? Então, é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Sigilar é uma tarefa antiga, muito anterior à estruturação do que a gente conhece hoje como Chaos Magic. E sigilar é o quê? É tornar secreto, né? Então, eu posso ter um símbolo visto por todo mundo, mas que a função dele está ali desviando a atenção de alguém para algo que eu não queira que seja mexido. E está ali à vista. Eu sigilei algo, mas eu não precisei destruir o símbolo. Ele fica ali como uma chave ou algo assim, né? Então, a pessoa não abre, não mexe, mas tem aquilo ali que cria distração. Existem N concepções dentro de bruxaria de coisas que podem ser feitas para sigilar, tornar secreto alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você tem que entender com o que você está trabalhando ou o que você está me perguntando. Se você está me falando sobre Chaos Magic, se quer saber se todo sigilo tem que ser queimado, primeira coisa, eu recomendo a você o seguinte: se você tem, e eu acho que você especificamente tem um orientador, né, um mestre, um caminho que você executa, um iniciador, né, você vai perguntar para ele, porque ele detém o conhecimento daquele caminho e as normas como ele está orientando. Então não adianta chegar e de repente eu falar assim, não, nem todo sigilo. Eu estou falando de bruxaria tradicional e não de Chaos Magic, né? Eu estou falando deste lugar, da maneira que às vezes a gente trabalha com este ato em si de sigilar dentro de bruxaria tradicional, né? Às vezes usando alguns recursos do Chaos Magic, às vezes sim, né? Mas às vezes simplesmente usando outros símbolos antigos que servem para fazer exatamente isso, sigilar, tornar secreto, né? Então, lacrando um espaço, um livro, lacrando alguma situação. Aí vamos ao fato de queimar. Existe todo um princípio que eu entendo pelos princípios mentais da bruxaria que justifica esse queimar, né? Que eu algumas vezes até em conversas falei que isso poderia às vezes funcionar como um atalho, né? A partir do momento que você colocou foco em algo, você não pode se questionar, porque esse comportamento, né, que está ligado ao nosso hábito, né, contemporâneo de viver, que a gente pergunta assim, será que vai dar certo? Pronto, acabou seu esforço, seu material, sua iniciativa, você mesmo está trabalhando mentalmente contra a intenção que você lançou há poucos minutos. Então você não pode ficar preso nisso. Será que vai dar certo, né? Quando o Chaos Magic queima o sigilo, e eu pessoalmente acho que é um atalho, por quê? Porque eu acho, preferencialmente, eu ensino ao meu iniciado que ele deve ter confiança de dizer para aquilo que ele está fazendo, né?
está lançado, está feito, eu vou, agora é esperar, pronto, né? Mas a nossa maneira de viver agora, que as pessoas são mais ansiosas e tal, elas toda hora se questionam se vai dar certo, há um choque entre crenças e vontades, né? E a racionalidade que o mundo exige de você. Você está fazendo uma coisa que é fora do eixo do que todo mundo acha normal. Então a pessoa vai lá e pergunta para si mesma: será que isso vai dar certo? Aí pronto. Aí ela, quando dentro do Caos Magic criaram isso, que você queima, você parou de pensar naquilo, né? Você não tem algo que traga à memória o que você fez para que você não fique se questionando, né? Esse é um dos meus entendimentos baseado na minha reflexão, tá? Dentro de quem analisa essa questão no plano do mental, né? O fluxo da magia a partir da energia que flui do mental, não é uma norma ou uma reflexão de dentro do Caos Magic, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, não invadir o sagrado alheio, tá? Então, assim, a minha resposta principal para você é essa: eu estou te explicando sobre sigilo e sobre um processo que eu entendo que é a finalidade do queimar o item, tá? Pessoalmente, dentro do meu trabalho, a maioria de nós não tem obrigatoriedade de queimar. Às vezes a gente faz um sigilo para ele ser visto, né? Então, é o princípio do meu trabalho, mas eu acho pessoalmente que eu sei que você tem um caminho dentro do Caos Magic, que tem uma pessoa que te orienta, que você deve seguir os ensinamentos dessa pessoa, porque mais adiante, se você... toda pessoa, quando planeja algo para ser ensinado, ela tem uma metodologia, então ela te dá o primeiro passo, o segundo, então lá adiante ela deve te explicar com toda clareza por que isso é feito. Boa noite, Trives, querido. Boa noite, Rodrigo. Que saudade, meu bem. Outra pergunta. Me falaram de tomar um banho de água com arroz. Eu cozinhei o arroz. Não. Banho de água com arroz para tirar energia ruim. É uma coisa, não é difícil de preparar, mas não é água de cozimento, nem assim eu acho que você associou esse banho da água de arroz com aquele banho de água de canjica, né? A gente cozinha a canjica e aquela água restante do cozimento, as pessoas fazem um banho, aquilo tem amido, então aquilo engrossa rápido, elas colocam mais água, às vezes e fazem um banho para acalmar, né, as energias, a cabeça e tudo mais. Mas o banho de água de arroz não é água de cozimento, tá? Ele dá um trabalhinho só nisso. Você tem que pegar a quantidade de arroz que você precisa, uma vasilha e cobre com pelo menos 3 dedos acima do que você botou de água e tampa e deixa dormir. Durante a noite, aquela água vai... o arroz... Primeiro, você tem que lavar o arroz para tirar aquele talquinho, aquelas coisas que eles colocam para que ele fique conservado, né? Para poder ser vendido. Depois, você faz isso e deixa a noite inteira. Aquela água que vai estar de manhã, que está meio turva, meio esbranquiçada, aquela é a água que se pode fazer banho de água de arroz e que serve para essa finalidade de... tirar o negativo, tirar o mal olhado, né? É bom para tirar mal olhado também, tirar energias às vezes que a gente pega em ambientes assim. Nem sempre as pessoas deixam o ambiente pesado porque elas querem, tá? Então a gente tem que ter uma certa empatia, um acolhimento também com as pessoas, né? Porque a gente estuda energia. Então, a gente tem que saber que, às vezes, aquela energia baixíssima que uma pessoa tá, é resultado dela estar
depressiva, ansiosa, tensa com alguma coisa. Às vezes ela precisa que alguém ajude, dê uma mão para ela sair daquela situação. Mas enquanto ela não sai, a gente não tem que mergulhar de cabeça a ponto de abraçar aquela energia. A gente pode usar uma série de recursos para poder criar um escudo, de modo que a gente ajude sem que aquilo nos afete diretamente. É como se você colocasse uma luva, né? Então, você pode fazer coisas como essa, usar a vassoura de bruxa, né? Tomar de vez em quando um banho de água com arroz, ter algum amuletinho que absorva esse tipo de energia do ambiente e não deixe passar para você, mesmo que às vezes a gente tem que renovar esse amuleto toda hora, né? A outra pergunta envolve magia arcana e magia planetária juntas. É possível misturar sistemas? É possível misturar sistemas, mas eu não vou especificamente responder aqui o que você me perguntou. Depois eu te respondo no privado. Uma parte disso, não vou prometer para você que eu vou te responder tudo, porque eu não vou. Mas uma parte disso eu te respondo no privado. Mas sim, é possível misturar sistemas quando você vai fazer um efeito mágico. Qual é o pré-requisito? Não fazer uma salada. Por exemplo, eu não misturo voodoo. Embora eu conheça um pouco mais do voodoo do que do hoodoo, né? Esse que se popularizou de um tempo para cá, eu conheço algumas coisas, vejo semelhança com a questão do voodoo até, mas um conhecimento intelectual, acadêmico. Eu conheço de ler, eu não tenho vivência. Então, se eu tenho N conteúdos, né, que eu estudei, me aprofundei, sei o princípio, o meio e o fim, e como como você ser capaz de fazer uma receita ou você ser capaz de construir uma receita. Quando você entende por que cada coisa está ali, até que você seja capaz de construir uma receita, você sabe, você domina aquilo. E isso você consegue com estudo e vivência, né? Então, eu não vejo sentido de eu, de repente, só porque eu, sei lá, me deu na ideia, eu acho que vai ficar bonito, eu pego um elemento de algo que eu só conheço intelectualmente, eu não tenho vivência, eu não sei, às vezes, o mistério que há por trás de determinadas coisas, e trago e misturo em outra que eu conheço, mesmo que eu conheça a outra, né? Pior ainda quando eu não domino as duas, nenhuma das duas, e aí eu resolvo que eu vou fazer essa costura, porque alguém me falou que aquela bind rune é muito próspera, e se eu botar o cameia do planeta tal, e se eu botar o arcano de tal coisa, né? Então, isso é complicado. Quando você domina os sistemas e sabe por que cada um está entrando, né? E eu imagino que a sua pergunta tem a ver com o fato de que, assim, a gente já fez aqui, né, no meu clã, algumas combinações, até de maneira de instrução, né? E com magias que a gente domina, né? Então, por isso a pergunta tinha a ver com arcano e planetário. Eu entendi essa... Mas, assim, é possível misturar sim, mas você tem que saber aonde combina, aonde não combina. Se você está fazendo só porque alguém disse que tal coisa com tal coisa vai ficar maravilhoso e tal, eu pego, e aí eu não sei o princípio, né? Tudo tem polaridade, tudo. Então, digamos que eu vou falar uma magia que eu conheço e não misturo com quase nada. Magia relacionada a Odu, né?
Então a pessoa sabe, ai, caramba, aquele ali traz muito dinheiro, né? Então vou fazer marcas de todo canto e tal. E aí você não presta atenção que tudo tem polaridade. Se aquilo desequilibrar, qual é a outra polaridade daquela mesma marca? Qual é a outra energia que entra se você cometeu um erro? Um mínimo erro, né? Então, assim, toda vez que vocês pensarem em combinar sistemas, né? Porque, assim, quando a gente está falando de feitiços, esses feitiços rápidos que a gente faz no dia a dia, em geral a gente está misturando um pouco do que a gente sabe de herbologia, com magia de textura ou magia de velas. Às vezes a gente nem sabe que está misturando, né? Só aprendeu a receita daquele jeito e faz e funciona efetivamente. Alguém muito responsavelmente organizou aquilo e funciona. Mas a gente, de uma certa forma, está misturando também, né? O poder da magia do fogo, do poder da magia das velas, misturado com uma erva, misturado com uma magia de tessitura, a gente faz aquilo tudo e dá resultado. Pode ser feito isso com outros que têm um pouco mais de complicação? Pode, desde que, da mesma forma, você entenda como cada elemento entra no trabalho mágico daquele sistema e saiba, ao invés de só fazer a receita, saber por que cada ingrediente entra ali para fazer o bolo, e aí você sabe que você pode, aonde você pode alinhar e aonde não pode, que vai dar ruim, né? O resto agora são pessoas que deixaram o nome para no final a gente fazer uma leitura para eles, deixar o nome pedindo para ver algumas situações. Então, como toda sexta, eu vou tirar uma leitura para o final de semana de vocês, para o início da nova semana. Vamos torcer muito, né, que se resolvam várias situações. Aqui em Goiânia nós estamos com uma possibilidade de lockdown de uma semana, porque como, né, a gente já tinha visto na leitura do ano, fevereiro era um mês, né, regido também pelo arcano dos amantes, e é o arcano das escolhas. Toda escolha tem uma consequência. Não existe vou por ali que que eu não vou ter que pagar por isso depois. Infelizmente, pagar parece uma palavra pesada, né? Mas assim, toda vez que eu fui no supermercado, em algum momento eu esbarrei ou com alguém do grupo de risco, ou com alguém acompanhado de família inteira ou criança, né? Então, assim, essas pessoas, de uma certa forma, fizeram uma escolha. Não podiam aguardar que tudo se resolvesse para que elas fizessem esse passeio coletivo em shopping, supermercado. E o resultado é que, se não for pelo esforço coletivo, a gente não vai controlar essa situação de estar em quarentena, preso dentro de casa, né? Então, vamos torcer para que as melhores escolhas sejam feitas agora, que sejam melhor para todas as pessoas. Odara, e nesse caso, saber a receita e não saber como, por que ela foi feita e fazer a sua própria sem dominar é receita para uma boa cagada. É sim. Eu não tenho outra. Sintetizou tudo. Eu não tenho outra explicação. Vai dar ruim, né? Eu vi uma pessoa falando, conversando sobre questão de... era sobre limpeza espiritual, né? E eu estava dizendo que precisava entender como funciona, né? Lidar com o mundo espiritual, e a gente está falando aqui de espíritos desencarnados que às vezes ficam perturbando um lar, tá?
E ela falando que fez e tal, que não era tão difícil assim, pegou umas ervas daqui e dali, pegou ervas que ela sabia que funcionavam, que eram efetivas, e foi lá e bateu a casa da pessoa toda e tal, e naquele dia a pessoa dormiu bem. O único, porém, é que ela não estava se sentindo muito bem, né? O que eu aconselhava a ela para que ela melhorasse esse sensação de que não tinha energia todos os dias. E a única coisa que eu tinha para dizer para ela era: peça alguém para limpar você da mesma maneira que você fez na casa, porque você não solucionou o problema, você pegou o problema e levou com você, né? O problema da casa achou mais interessante ir com aquela pessoa. É o problema de você saber uma receita ou ver por alto. O pior do que só saber a receita é aquela pessoa que acha que entendeu a receita, né? Então, às vezes, vê um vídeo, vê uma conversa, e hoje em dia, infelizmente, para o jovem bruxo, e felizmente também, vocês têm a variedade do YouTube, né? Então, assim, ao mesmo tempo que vocês vão ver uma pessoa falando ou explicando a vocês um item e dizendo às vezes para vocês: olha, eu só posso ensinar você até aqui, tá? Porque daqui em diante eu não tenho uma responsabilidade direta com você, eu não posso resolver se você se confundir, se você errar, se você arrumar um problema. E você vai ter um monte de gente que vai tá dizendo que vai ensinar, né? Dar nó em pingo d'água magicamente. E são vocês que vão ter que ter bom senso para saber aonde vocês vão continuar ouvindo, né? Não tem como a gente chegar e dizer assim: olha, tem 3 pessoas que dizem coisas mirabolantes e que não vai dar certo. Porque não são 3 pessoas. Todo mundo ficou trancafiado, todo mundo não tinha o que fazer. Eu tenho visto até como propaganda e tal, várias coisas assim, estão vendendo diploma de iniciação. E o que eu posso dizer sobre isso hoje? Não caiam nessa, né? Pensem bem. Vocês já ouviram falar em alguma faculdade de bruxaria que alguém sai diplomado? Então, é só o que a defesa de vocês, né? O jovem bruxo que está procurando alguma coisa nesse mundo de material, que não sabe a base, porque, por exemplo, para mim hoje eu vou chegar, vou ver um vídeo, começo a ver discrepância, excluo e vou procurar outra coisa que me interesse, né? Para vocês que não têm às vezes a base que vai dizer assim: não, isso aqui é muito discrepante, isso aqui não pode ser real, vocês precisam ter um bocado de coerência, um bocado de bom senso, né? Então, assim, a pessoa vai te ensinar a trazer um unicórnio para essa dimensão, não tem coerência, né? A pessoa é o último alecrim dourado que nasceu no monte sem ser semeado e tem uma descendência pré-histórica com não sei o quê. É problemático, né? Eu não posso dizer se tem coerência ou não, mas acho complicado, ficaria com o pé atrás, né? Mas, assim, procurem ler. Porque, assim, quando vocês leem bastante, leem mesmo, né? Não é ler o resumo do livro no Google, não. É ler. Vocês têm base para falar assim: poxa, eu li em 5 livros, né? Eles não são exatamente iguais, mas eles vão numa direção. Que quando a gente, por exemplo, né, de magia planetária, que quando a gente quer trazer uma energia boa, a gente vai trabalhar com as inteligências dos planetas. E aí vem uma pessoa única, faz um vídeo, porque o vídeo é mais fácil de ser consumido, né? E diz que a inteligência do planeta é algo ruim.
Se você lê bastante, você tem um parâmetro para pelo menos dizer que não, tem algo aqui muito diferente. Eu, antes de abraçar aquilo como verdade, eu vou dar uma olhada, ver se tem outras coisas, perguntar para alguém, porque perguntar, o máximo que vocês vão ouvir é não posso te dizer ou não quero te dizer. Você pergunta para outra pessoa, né? Ou não sei, porque não sei também cabe, tá? Ninguém sabe tudo, né? Eu tenho fascínio por alguns aspectos de lidar com o mundo espiritual, novamente falando de espírito desencarnado, dentro de sistemas orientais. Eu estou sempre estudando, pesquisando, mas dizer para mim, que ótimo, você sabe tudo daquilo, eu não sei, nem tenho experiência de usar aquelas técnicas. E isso não é vergonha nenhuma, porque enquanto a gente está vivo, a gente pode estudar e aprender o que a gente quiser. Mas vamos lá, vamos ver como é que está essas energias para o final de semana, como é que fica a questão de dinheiro. E minha vela apagou, deixa eu botar outra aqui. E vamos tirar para o Brasil e para Goiânia, que está na iminência desse lockdown. Não é a situação mais esperada, né? Não é o que todo mundo queria, mas é uma coisa que pode vir a acontecer. Então vamos primeiro para o Brasil. Depois vou ensinar um feiticinho para vocês. Para a questão nacional, eu recomendo a todos vocês, jovens bruxos, velhos bruxos e bruxas, que façam seus feitiços de prosperidade. A gente tem um momento, às vezes, de muitas inseguranças, muitas incertezas, afetivamente, há uma fragilidade, né? E isso alimentado pelas incertezas em relação também ao financeiro, à saúde. Sendo que todo o nosso aspecto financeiro e estrutural, material, está condicionado a uma disputa de energias, uma disputa de egos, uma disputa de quereres, uma polarização da solução, né, daquilo que a gente precisa de ser rápido e fica empacado nessa disputa, tá? Um problema que a gente vai enfrentar como um todo é que a gente está mantendo um olhar no passado ainda, né? Como é que eu resolvi essa situação no passado? Como eu fazia isso? Como eu pensava que podia ser resolvido, né? Ou que deveria ser resolvido. E ansiando por esse retorno, né? Que é liberdade de vir, o fluxo de trabalho normalizado. Então, assim, não adianta ficar com a mente assim, porque a gente só vai continuar mais fragilizado emocionalmente, tá? A recomendação do tarô é que a gente seja muito racional, tenha em mente o que a gente precisa fazer, não seja radical de querer impor só a nossa verdade, mas ao mesmo tempo não seja, não se trave por memórias, né? Por coisas que ali naquele momento não vai resolver dessa forma. Não, se precisar ter lockdown, vai precisar acontecer, né? E cada um de nós tem que fazer a sua parte com racionalidade. Não é só falar assim, não, eu só preciso ir ali dar uma respirada. Foi assim que a gente chegou a uma situação problemática. E
O tarô disse assim que algumas coisas, se a gente conseguir ter racionalidade, a gente pode colher coisas boas, porque a gente vai ver o espaço e o momento correto, né? Algumas coisas pode não parecer que mas são positivas, o resultado dos acontecimentos são positivos, trazem a força do sol para a nossa vida, da expansão, de começar a buscar essas soluções, né, viáveis dentro dessa situação que estamos vivendo agora. Vamos ver para Goiânia, que tem essa iminência do lockdown. Eu ia responder uma pergunta que me mandaram no WhatsApp, mas não estava na lista, eu não anotei, mas eu vou mostrar para vocês uma coisinha básica, que era a pessoa me perguntando como é que ela pode obter resposta rápida com um pêndulo. Ela tem o pêndulo e ela não sabe usar o pêndulo como um auxiliar oracular, tá? Bem, pessoal, que é daqui de Goiânia. Eu acho que a realidade de pandemia deixou todo mundo muito alterado, né? Então, o tarô me mostra muitas pessoas se sentindo inseguras, ansiosas, né? Depressão e incertezas se espalhando, achando que não sabe para onde vai. Oi, Joilson, meu bem, agora que eu vi. Beijo, Lelena, beijo, Joilson. Essas incertezas são coisas que a gente vai ter que passar, todo mundo tá passando, o mundo inteiro, ninguém tá perseguindo, não é sabe? É um problema coletivo de âmbito mundial e a primeira coisa que a gente tem em mente é que as soluções precisam ser coletivas, cada um fazendo a parte que lhe cabe. Não adianta a gente se sentir que não sabe para onde vai, que não sabe para onde está caminhando. Todo mundo está passando por essa situação, está sendo difícil para todo mundo. E especialmente aquele ponto que eu falei ainda há pouco. Não adianta deixar só no encargo do nosso próximo, aquele que está do lado, fazer a parte dele, né? Nem entrar em conflitos também. Não adianta brigar com as pessoas, porque assim, o tarô mostra um momento de conflitos, de busca de lutar por coisas que de repente ali nesse momento não cabe. Não adianta lutar para não ter o lockdown. Assim, eu estou falando do ponto de vista de quem está confiando que se tome uma decisão baseada no que seja melhor, sob orientação técnica de médicos e tal. Então não adianta dizer assim, o médico disse que tem que fazer isso, a gente não vai fazer porque eu acho que estou aprisionado, tá? No entanto, tudo isso que eu estou dizendo que não adianta é o que o tarô está mostrando no ímpeto das pessoas, sabe? De querer fazer o que bem entende, botar a cara, seguir adiante, nada é tão assim, nada é tão problemático, né? Então, assim, é bem complicado essa situação, porque mostra sempre uma questão de escolhas e que é preciso que cada um saiba que há um peso nas escolhas que está fazendo, né? As medidas que saírem vão ser para tentar o melhor. Os resultados iniciais podem ser satisfatórios, né? Então, assim, é preciso a gente conter internamente esse egoísmo que às vezes a gente, ser humano, tem de achar que a minha dor, a minha ansiedade, a minha vontade de ir na rua, né?
é mais importante do que o bem-estar coletivo. Deixa eu mostrar aqui essa questão do que o menino me perguntou no WhatsApp. Eu tenho um pedacinho de papel aqui, ó. Pode ser um pedacinho de papel simples. Vocês não vão fazer num papel largado, nem com caneta, vão fazer de lápis, por favor. Mas como é que você pode usar o pêndulo de maneira oracular se você não tiver programado ele? Esse pêndulo já está energizado, já sabe a programação para me responder sim ou não. Em geral, com o pêndulo, você vai conseguir medir energias, fluxo de energia, se a pessoa está com algum bloqueio. Ou você pode obter respostas para perguntas de sim ou não, como você pode obter em outros oráculos, né? Urim Tumim árabe, né? Em vários outros oráculos. Para você que não sabe programar, não tem confiança, porque assim, o pior problema para você lidar buscando o oráculo de pêndulo é que as pessoas no meio do caminho vão se perguntar: ai, será que não sou eu? Pronto, você desprogramou energeticamente. Você só tem que deixar a sua mente limpa, a tela mental limpa, né? Não pensem no... como eu deixo minha mente vazia. Isso, quando eu tinha 17 para 18 anos, a minha mestra me levava para fazer Hatha Yoga, e eu ouvia isso e eu não conseguia, né? Até eu entender que a mente é um rio de pensamentos, é só você parar de olhar dentro do rio, né? E ele vai continuar correndo. Aí você consegue esvaziar a sua tela mental. Vazio, absoluto, vácuo, é muito difícil de você, de imediato, eu quero não pensar em nada. Já pensou? Já vai começar a pensar, eu tô pensando, pensou de novo, né? Aí você pega, escreve, sim e não. Com lápis, devagar, sem estar falando, sem estar envolvido, sem estar fazendo bagunça. Você escreve sim e não dessa forma aqui, ó, pode ser. Ou pode alterar o sim ser aqui. Isso não vai importar. Você faz a pergunta bem focado. Esse pêndulo aqui, ele é de metal, todo de metal, e tem uma bolinha aqui que você pode segurar só nela. Não estou perguntando nada, ele está parado, né? Eu vou perguntar se a gente já passou da metade do programa. Vamos ver para onde ele se direciona. Eu acho que sim, né? Já deve passar de 9h30, ou de 8h30, desculpe. Já deve passar de 8h30, né? Então, ele se direcionou para as polaridades onde estava o sim. Boa noite, Tassi, como tá? Alguém sabe me dizer se já passou de 8h30? E aí, tem um relógio aqui, gente, desculpa, falha. Passou bastante de 8h30. Então, ele se direcionou. Então, isso é um meio rápido para você tiver dificuldade de falar como é que eu vou programar, como é que meu pêndulo vai responder sim e não. Faz uma plaquinha, coloca, mas tem que estar na mesma linha. Se o não tiver na vertical, sim na horizontal. Não importa a ordem, você pode colocar o sim na vertical também. Você só se acostuma a fazer, procura não tocar na corrente, se você tiver um pêndulo assim de bolinha. Nem posso recomendar de imediato, porque os da Luna Mística vendeu, todos esses metais já vendeu todos. Eu acho que ela tá sem pêndulo no momento nenhum. Mas quando tiver eu mostro outro para vocês, mas esse aqui eu adoro, para fazer perguntas rápidas. Isso é uma maneira de você usar o pêndulo para respostas rápidas. Mas na rua eu não posso usar ele assim, porque como é que eu vou escrever um papel correndo? Tem um papel... Aí você vai ter que aprender a programar seu pêndulo, que aí você vai no cantinho do banheiro e você já combinou como seria a resposta, vai ter que ter confiança no trabalho que você está fazendo com o pêndulo programado, porque aí não vai dar para fazer isso. Mas se você quiser começar assim, muito que bem. Eu vou ensinar para vocês
Eita, hoje eu tava cheia de coisas programadas para falar, né? Não, acho que foi muita pergunta que botaram. Vou ensinar para vocês fazer uma magiazinha hoje para a gente. O grande problema do nosso momento agora é saúde, afetividade de um modo geral, né? Assim, não é. Quando eu falo afetividade, eu não estou querendo dizer necessariamente uma companhia, estou falando das pessoas que estão ansiosas, das pessoas que estão preocupadas com os seus parentes, seus filhos, seus irmãos, das pessoas que estão passando por depressão, né? E dinheiro, saúde e afetividade. Deixa eu ver se eu tenho solto aqui uma fitinha verde. A gente que fica fazendo magia de tessitura tem sempre um monte de fita numa caixinha. Eu não deixei uma tesoura aqui, lembrei de um monte de coisa, não lembrei da tesoura, então eu vou fazer assim meio amarrado. Isso aqui não foi totalmente proposital, mas eu escolhi essa daqui para afetividade. Eu enfeitei com uma folhinha, né? O dourado ou o amarelo para trazer o dinheiro, o verde para trazer a cura e a saúde. Magia de tessitura não é para ser feito com falatório, tá? Primeiro ponto que eu sempre coloco para todo mundo. É uma magia que você faz no cantinho, você bota uma música ambiente que você gosta, você coloca uma música de meditação que ajude a sua mente a se focar no seu intento. Também não é para fazer no mundo da lua, não é só não falar, é também não perder o foco, né? Eu não estou falando com ninguém, mas estou pensando aqui na conta de luz, no filme que eu quero ver, no filme que eu vi e não gostei. Isso eu não estou fazendo magia, eu estou fazendo trança, né? Quando eu quero fazer magia de tessitura, no caso aqui eu vou trazer para vocês hoje uma sugestão de vocês fazerem uma trança de hoje para amanhã. Vocês podem pegar, isso é uma sugestão, mas eu só quero saber de dinheiro, pega 3 fitas amarelas. Só quero saber de saúde, pega 3 fitas verdes, ou a cor que você acha melhor para a saúde daquele ponto, porque, por exemplo, quem trabalha com chakra e sabe que está com problema num local específico, que o melhor é usar a cor do chakra daquele ponto, usa a fita na cor do chakra daquele ponto. O importante é que você tenha uma atitude mental de foco. Então, se isso ajudar, você coloca aquele mantra que te ajuda a manter o foco, uma frequência, uma música de meditação. Você vai pegar cada uma das fitas antes de começar a trançar e você vai tratar elas da maneira que você quiser. Por exemplo, essa aqui eu quero que traga dinheiro. Eu vou pegar um pouco de canela e aí eu passo a canela nela todinha, né? Essa aqui é para afetividade. Mas digamos que essa afetividade eu tô querendo melhorar minha relação com alguém que eu já conheço, conhecer alguém, me sentir melhor, me sentir mais amando a mim mesma. Eu posso até amarrar uma pimentinha nela, né? Para apimentar as minhas relações, se esse for necessidade, porque às vezes as nossas relações precisam de acalmar, né? E eu posso amarrar uma folhinha de maracujá. Então, cada uma das fitas já começa a colocar seu intento ali, né? Porque quando você vai tratar elas individualmente, você vai dizer, você vai representar aqui nesse momento, perante essa lua cheia, o fortalecimento do meu relacionamento, do meu casamento, do meu noivado, do meu namoro, o entrosamento das pessoas que estão em confinamento comigo, meus amigos, meus pais, meus irmãos, meus primos, né? Aí você vai colocando, enquanto você foca e prepara a sua fita, você vai colocando
itens, se você quiser, de acordo com o que você está buscando. Então, por exemplo, não vai botar uma pimenta quando você quer fortalecer um relacionamento de amigos dentro de casa, porque vocês podem começar a ter atritos ou outros problemas que você não desejava ali. A pimenta é quando é um relacionamento que já seja mais íntimo, né? Você vai pegar a canela, né? Pegar um bocadinho, bota na mão. A unha grande é bom que você pega a colherzinha e vai esfregar a sua fita nessa canela, né? Para potencializar, chamar o dinheiro. Você pode pegar na fita verde, colocar um pedacinho de uma erva na parte inicial daquilo que melhora o problema que você quer tratar, né? Então, assim, se você está tratando, eu quero problemas respiratórios, você pode usar o anis, você pode usar o gengibre, o hortelã, né? Você pode estar com problemas no coração, né? Você pode... Aí vai depender se você precisa aumentar ou diminuir a circulação. Então, vamos deixar o coração, vamos para o rim. Você pode amarrar até cabelo de milho, porque ele é muito diurético. Lote, você está misturando, a gente vai fazer isso, vai estar misturando 3 sistemas. A gente vai estar usando a vela, a magia de tessitura da fita e vai estar usando ervas para incrementar a energia de cada fita, né? Cuidado ao escolher a erva da saúde, tá? Porque, por exemplo, eu escolhi não usar o coração, por quê? Porque, em geral, os problemas do coração eles são muito específicos. Então, ou você precisa de mais circulação, ou de menos circulação, ou de acalmar, ou de acelerar. Então, assim, tem que ter muito cuidado para você não usar a erva contraditória com o que você precisa. Aí lá, ouvindo a sua música de meditação, você vai dar o seu primeiro nó e vai juntar as 3 fitas. E aí, você vai, enquanto trança, cada vez que você passar uma pela outra, você vai repetir o seu intento. Como é que você vai fazer isso? Você tem várias formas. Você pode fazer da mais simples possível. Pegou a fita amarela, eu trago para dentro dessa trança todo o dinheiro que eu preciso. Pegou a verde, eu trago para dentro dessa trança toda a saúde para mim, ou para fulano, ou para minha família. Eu trago para dentro dessa trança toda a afetividade, amorosidade para os meus, para minha família. E você vai trançando, né? Se você for uma pessoa que tem o dom, o talento de fazer um poema, para fazer um encantamento, faça isso antes, escreva e vá repetindo seu encantamento, né? Quando você chegar no final, esse é o mais simples. Eu trago para dentro dessa trança isso que eu quero. Eu trago para dentro dessa trança boas vendas na minha loja. Eu trago para dentro dessa trança saúde para fulano de tal. E aí você vai permanecer ali, ouvindo aquela música, focando e trazendo as coisas que você quer. Quando você chegar no final, que for dar o último nó, aí você vai falar, com esse nó, eu prendo dentro dessa trança a certeza de que tudo isso está sobre a minha posse, vem até mim imediatamente. Você vai cortar as fitinhas e vai guardar essa trança perto de você. Antes você vai poder assim, eu fiz um só para dinheiro, então acende uma vela amarela, né? Não sabendo escolher a vela, acende uma vela branca mesmo, ilumina esse feitiço durante a lua cheia e aí depois você guarda como um amuleto para você e aguarda chegando. Quando tudo que você pediu ali tiver com você, você queima a trança e depois você faz outra magia de trança, magia de tessitura. É muito divertido, mas só precisa disso, concentração, foco,
né? Objetividade. Deixa eu ver, agora Opa, já estamos quase em cima da hora. Então, eu vou para as pessoas. Eu tenho já 3 nomes aqui na lista. Eu falei que eu ia ler para 5 pessoas antes de encerrar. Tem 2 pessoas aí que queiram uma leitura. Vira uma forma de talismã, exatamente, Tassi. Só que como ele é um talismã objetivo, você escolheu que tipo de coisa. Porque assim, a gente está vivendo um momento bem complicado, bem difícil, que é a pandemia. Tassi, tá bom. A pandemia, os momentos planetários complicados, incitando as pessoas a ficarem mais estressadas, a brigarem. Então já formou, já tem mais 2 pessoas ali para o jogo, tá, gente? Então, oi, Rosélia, boa noite, irmã. Então você já tem toda essa dificuldade. Convém que quando você vai tecer uma magia de trança, você seja objetivo. Eu trago para mim vendas na minha loja ou vendas no meu trabalho. Eu trago para mim a oportunidade de ser chamado onde eu deixei currículo. Ser mais objetivo, específico, porque para não ficar vago no ar, né? A gente está vivendo um momento bem complicado, então quanto mais a gente moldar ele de maneira de que a gente não fique muito agoniado, perdido, melhor. Então, seja mais pontual. Terminou, a trança cumpriu a função dela, queima. Desfaz. Queimar não é obrigatório não, tá? Eu conheço pessoas que desfazem, lavam as fitas e às vezes guardam para fazer outro e tudo bem. Você só precisa de... Eu prendi algo numa fita. Eu prendi numa fita a doença de uma pessoa que estava no estado muito grave e ia ser operada, tá? Eu tenho que limpar muito bem limpa essa fita se eu for querer ficar com ela, usá-la de novo para fazer mais feitiço, né? Às vezes vale a pena queimar, porque a carga que às vezes ali fica acumulada, né, é muito intensa. Vocês lembram, talvez, que no ano passado, alguns programas que eu fiz aqui mesmo e outro, eu estava fazendo o quê? Magia de tessitura até no cabelo. Porque é possível, né, fazer magia de tessitura com o poder do seu próprio cabelo. Mas você tem que saber o que você está captando ali, né? Porque senão vai consumindo também da sua energia. Magia de tessitura com cabelo tem que ser pensada também o tipo de coisa que você vai fazer, né? Então, assim, eu prendi numa trança, que você pode também fazer outra coisa. Você pode usar uma trança escura e prendendo tudo que te perturba. Eu prendo nessa trança o que me atrapalha, mas eu recomendo isso fazendo na lua minguante. Na lua cheia a gente faz para chamar coisas boas, para florescer. Quando chegar na lua minguante, tu pega umas fitas preta, roxa, branca também e fala, eu trago para cá tudo que me perturba, tudo que atrasa o meu caminho, tudo que traz doença para minha família. Essa trança, com certeza tu não vai querer essas fitas de soltar e limpar. Você, depois de um tempo, você queima ela mesmo. Normalmente o cheiro fica terrível, pavoroso. Ela pega, capta tudo. Eu vou tirar primeiro aqui da lista a Márcia Régia. Márcia Régia, minha irmã.
eu vou tirar, eu vou responder a pergunta que você mandou, mas eu vou tirar esse panorama para você. Na parte sentimental, eu vou dizer para você, minha irmã, faça chás, poções, sabe? Tome mulungu, coisas que aliviem esse peso, essa pressão emocional, porque assim, você está guardando muita coisa, né? Tem muitos aspectos que as pessoas não estão percebendo às vezes que você está precisando de uma atenção, né? E às vezes as pessoas não estão dando conta de enxergar e te oferecer o auxílio que você está precisando. Mas busque também você se fortalecer, tá? O tarô diz que no aspecto material, e aí eu acho que é uma coisa que você deve pegar e ficar atenta. No aspecto material, você está cheio de criatividade, você vai ter oportunidades, você vai ter como botar algumas das coisas que você tem em mente para funcionar. Mas você está muito atrapalhada, todo o seu brilho do material está sendo ofuscado, né, por essa lua no emocional, no lado emocional, né? O tarô diz que você está sendo chamada, né, o grande desafio que ele está mostrando para você é que nesse momento você está sendo chamada a fazer algo, né, que você não tinha exatamente pensado que teria pela frente, teria que fazer, né? Então, assim, e as pessoas estão olhando muito para você. E como você tem ideias, mas você tá abalada com essa questão do afetivo que tá mexendo muito com o seu interior. Você não está sabendo as respostas, apresentar, se posicionar corretamente para pegar as oportunidades que podem vir a surgir disso. Porque podem vir a surgir oportunidades, mas você está muito perdida, você não está olhando para a direção certa. A direção certa que o tarô diz para você olhar esse ano é para olhar para a sua vida material, tá? A pergunta que você tinha me feito em privado, se ia acontecer esse ano, o tarô diz que não. Mas que é o momento de você se reequilibrar e fortalecer coisas no âmbito material, né? Que você tenha capacidade. Ele diz que para você tem uma oportunidade de fazer uma excelente colheita, sabe? De colher os frutos de várias coisas que você plantou ao longo do caminho da sua jornada. Só que você não está atenta a isso porque você está com o seu emocional abalado e com a sua maneira, com dores internas que precisam ser curadas, resolvidas, para que você consiga seguir adiante, tá bom? Espero que tenha ajudado, amiga. Leandra. Leandra, minha filha, o tarô diz que você até que não tá conseguindo ter a mente tranquila no que diz respeito às suas afetividades, ao seu lado emocional, né? Tá conseguindo encontrar algum sossego e suporte em relação a isso. E com isso a sua mente fica mais segura. Mas isso te aflige em alguns pontos porque o seu lado financeiro, você não está
conseguindo ver como é que você vai organizar, como é que você vai trilhar. Então, assim, você tem ainda muitas ideias, muitas coisas, e às vezes as coisas não saem como você estava planejando. Especialmente te incomoda porque você sempre foi a provedora de tudo, quem cuidou tudo, né? E aí você se sente com problemas, né? Porque as coisas continuam tendo necessidade, você nem sempre está dando conta de fazer a mesma coisa que antes, né? Vai ser um ano de muita luta para você. Você precisa fortalecer a sua mente, tá? O tarô diz que você vai ter que passar por algumas escolhas, né? Que você vai ter que fazer algumas escolhas, né? Nesse aspecto de ter clareza, de se reinventar dentro das suas relações afetivas, assim, aquilo que você realmente pode fazer pelos outros ou não, e dentro das suas relações profissionais. O mundo está mudando, como é que você vai conseguir se organizar dentro dessas realidades loucas que 2020 já trouxe, que não vai mudar muito em 2021, né? Então, o conselho dele é esse, que você pense com razão, traga a razão para ser sua conselheira, e aí você consiga se estabilizar para poder organizar a sua vida, tá? Agora foi a Tassi, né? Tassi, Christian, Lu e Yuri. Tá, se o tarô me mostra que a sua vida, tanto afetiva quanto material, ela é muito inspirada ou orientada, né, ou ajudada a ser organizada por uma questão espiritual. Na vida afetiva, né, você tem aqueles que te acolhem, que te protegem, mas às vezes você talvez queria ser mais ouvida ou mais amparada, saber que soluções você poderia dar, né, dentro do contexto às vezes familiar, afetivo, dentro dos seus próximos. Algumas coisas perto de você não são exatamente o monstro insolúvel que às vezes parece ser, né? Não desmerecendo suas dores, tá, meu bem? Porque assim, cada um sabe como algo lhe afetou, né, de uma maneira única. Mas o que o tarô diz aquilo que para você é real, grande e muito impactante, né, muito assustador às vezes quando você olhar mais adiante, você vai olhar para si mesmo e ver, não precisava ser tão grande, tão aflitivo, tão agoniante como foi, tá? No âmbito material, o tarô me mostra você no momento de uma escolha, né? De uma escolha de jornadas, de caminho, numa escolha do que exatamente você vai fazer. Preste muita atenção aos caminhos que se abrem, que estão diante de você. Avalie com muita clareza, ouça a sua intuição, tá? Porque assim,
Às vezes você está com um olhar muito focado naquilo que de imediato está na sua frente, né? E que lhe parece o certo, o que a intuição trouxe, e você não está enxergando as coisas, as demais questões ao redor, as demais possibilidades ao redor, né? Então, assim, se abra a expandir o seu olhar. Não ignore o que você já, as suas conclusões que você já chegou, mas tente ampliar, né, o olhar sobre a situação. O seu desafio existem coisas que são marcadas pela tradição, e são, porque é assim que deve ser, é assim que o Hierophante guarda, é assim que é assim que ele traz essa inspiração espiritual para que seja organizada a forma material dentro da nossa vida, organizar nossas coletividades, organizar a maneira como a gente vivencia certas coisas. E aí, é estranho porque me parece que você tem escolhas que vêm muito da espiritualidade, mas o Hierophante aparece como um desafio de você olhar para isso. Existem coisas que você tem que seguir a regra e seguir aquilo que a tradição traz, né? E existem momentos em que você tem que saber o que é realmente tradição e o que não é, o que pode ser transcendido para outra coisa, né? O tarô me diz que você, diante da situação, você está indecisa, né? Você está ponderando as coisas, você está tentando pesar, você não tem ainda uma resposta dentro de você, você tá muito, sabe, sem saber, olhando para um lado, para o outro, pesando aqui e ali, e ele argumenta que você deve refletir mais sobre isso para tomar uma decisão adequada, senão você incorre no risco de você entrar em algo, né, em uma união que do seu ponto de vista era para ser um crescimento espiritual, mas que vai ser algo mais focado no material, no ganho, no terreno, no dinheiro, né? Então, você meça isso. Às vezes você pode estar sendo convencida a algo, né, que envolva um dinheiro que não deveria ter esse envolvimento financeiro, mas é uma decisão que precisa ser sua e você está muito indecisa ainda, você precisa ponderar sobre tudo isso, tá bom? Christian. Christian, querido, o tarô me diz que você está olhando o lado afetivo de uma forma muito materialista, tipo assim, materialista não, desculpa, mas assim, ao invés de olhar com a emoção ou com a emoção que você deva viver, você já está construindo coisas na sua mente, solidificando, organizando, né? Ou pensando nas coisas do tipo, a afetividade que me faz bem é aquela que me traz a conquista de determinados parâmetros, né?
o tarô não está aqui para julgar ninguém, nem eu, né? Então, mas você veja se isso realmente é algo que internamente você lida bem com isso, né? Que você vai se sentir bem com isso. Do ponto de vista material, né? Parabéns, o tarô diz que você está usando a sua magia para fazer acontecer o que você precisa que faça acontecer, né? Cuidado para às vezes as coisas não serem como ilusões, né? Eu consegui já tal coisa, fiz acontecer, consegui tal coisa, e você achar que já chegou no final da jornada. Ainda não, você está no começo, tá? Você está conseguindo, parabéns, mas você ainda está no começo da jornada. Não se deixe iludir com aquilo que já deu certo aqui, achando que você já está lá adiante. Não, são os primeiros passos ainda, mas continue firme em fazer acontecer. Ele diz que é um momento complicado porque ele fala em finalizações. O seu desafio está em finalizações, coisas que estão chegando ao fim, mas você tem que saber direito como é que lida com isso, porque assim, ele me diz também que você na situação, você está se sentindo preso, aprisionado em certas situações. Você está fazendo o que tem que fazer e tal, mas se sente aprisionado, né? Então, você deve tomar cuidado com essa questão das finalizações, tá? Especialmente se envolver sonhos, projetos, né? Porque ele diz que o resultado disso você tem instrumentos, mas você vai perder, você fica um tempo, vai ficar com a sensação de que está faltando o apoio, a sustentação necessária para eu ir adiante, porque ficou alguma coisa para trás, né? Analise bem o que é esse ficar para trás, que não pode, de repente, você simplesmente chutar o pau da barraca e deixar finalizar de imediato, para você ver o que você pode fazer para evitar essa sensação, né? Já que está sendo efetivo com a questão até de atuar magicamente para para conquistar as materialidades que você quer, pegue seu oráculo, dá uma olhada, o que é que você precisa aguentar mais um pouco, resolver mais um pouco, para que esses primeiros passos se fortaleçam e você possa lançar essa sensação, essa coisa que você está criando, esse projeto de vida, lançar ele mais estruturado mais adiante. Yuri, meu bem, eu vou tirar só para a lua, porque você eu posso jogar depois durante a semana, você me liga e eu tiro. Também tá pedindo durante a hora. Lua, meu bem, olha, eu vou te dar um conselho fique muito atenta às questões que envolvam questões materiais que envolvam afetividade, família, tá? Porque assim, existe uma chance, uma energia
em volta disso, criando um problema familiar, algo emocional especificamente, afetivo e que pode ficar no âmbito familiar, né? Algo que em determinado momento você se sinta desmerecida, preterida, colocada de lado, colocada de fora, e isso gere um desgaste emocional, né, no campo afetivo. No campo material, o tarô me mostra que você está no momento de uma escolha, tá? E nessa escolha, você deve ouvir um pouco mais suas intuições e se encorajar um pouco mais, porque você está olhando para uma única perspectiva de solução, né? É como se você tivesse prestes a tomar uma decisão sem olhar o cenário como todo, sem olhar o que tem à sua volta, o que lhe abre espaços, o que lhe abre caminhos à sua volta. Existe um mundo muito maior do que de possibilidades do que aquilo ponto onde você está focada. Então, esse é uma questão que vai se repetir quando fala do desafio, né, que você tá para enfrentar, que é de fazer uma escolha, de ponderar, né, e às vezes de correr o risco, né, porque assim, materialmente, todo momento da nossa vida a gente fez uma escolha. Quando a gente escolheu não fazer um concurso e se inscrever num currículo, ou vice-versa, todo momento materialmente na nossa vida, a gente é resultado de alguma escolha que a gente fez. E é justamente isso que é o seu desafio nesse momento. Fazer uma escolha que vai se representar duas direções distintas do que você vai conseguir construir, da força empregada. E o problema todo que você ainda não fez, desculpe, essa escolha é que você materialmente você sabe que você pode muitas coisas, mas às vezes você tem ainda aquela insegurança, a insegurança de quem precisa do aconselhamento de alguém que te guie, de alguém que te diga como você vai obter aquilo, de seguir um padrão que já era o padrão da sociedade, que dá segurança, um padrão social que dá segurança, né? E isso é uma coisa que você precisa, talvez, fortalecer mais, tá? O grande X da questão que aqui diz assim, que a roda da fortuna a solução disso tudo vem com a roda da fortuna. Então, você tem que avaliar todas as questões com muita calma, porque assim, a roda da fortuna, ela às vezes é preocupante quando a gente está no ápice do nosso ganho. A roda da fortuna pode vir bagunçar e jogar tudo para a gente começar a reconstruir tudo de novo. Mas também ela é um arcano bom, porque quando a gente está na hora que a gente está pensando assim, caramba, como eu estou sufocado, como eu não sei mais o que fazer, ela vem e roda você para o outro ponto. Ela troca essas polaridades às vezes. Então, eu vejo muito você aqui sendo a pessoa gestora. Na hora que você conseguir tomar uma decisão, né, e de preferência uma decisão sem se livrando dessa chateação, dessa mágoa que você possa vir a ter ao se sentir preterida, e com clareza, olhando bem o cenário, você consegue girar essa roda da fortuna a seu favor, né? Girar para o alto a seu favor, para conseguir orientar as suas decisões, sua jornada, aquilo que você está buscando na vida, tá? Eu acho que eu já passei e muito da hora, com certeza não, passei só meia hora.
Antes de ir, eu vou pedir para vocês, toda vez eu esqueço, de seguir a Rowena, seguir a Luna Mística, deixar o seu coraçãozinho, o seu joinha. E não sei se vocês já viram, mas a partir de março eu vou estar com o curso Ervas que Curam lá na Luna Mística, pelo DM delas ou pelo telefone da Catherine que está lá no banner. Vocês podem reservar a sua vaga. O curso, principalmente, eu escolhi a metodologia de trabalhar dois aspectos. Primeiro aspecto, a gente vai no módulo 1 trabalhar com aquilo que você tem dentro de casa. Que benefícios você pode tirar do arroz, do gengibre, da cebola, dos temperos, daquilo que você pode comprar no supermercado, aquilo que você não depende de ir a um local especializado e de conhecer, de ser especializado em ervas para você poder usar, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente vai trabalhar um ponto bem importante: manuseio e uso, né? Então, assim, como é que eu seco uma erva? Como eu vou fazer a torrefação? O que é decocção? O que é infusão? Qual a diferença disso tudo? Como é que eu macero? Como é que eu pilo, né? Vendo essas propriedades em relação a essas ervas que a gente vai trabalhar e de modo que vocês possam fazer um cataplasma em casa, um chá, um tônico, né? Um xarope para usarem o material que vocês têm mesmo, tá? Então, tem no meu perfil, tem no perfil da... Tem no perfil da Luna Mística. Yuri quer ser livre para fazer o pedido? Pode ser livre, meu filho. Depois eu vou fazer uma leitura dessa para você. Tem no meu perfil da Luna Mística, vocês podem ligar para a Catherine. Ela pode parcelar em até 3 vezes, né? Sem juros, pelo link do PagSeguro, né? Então é isso. Vai ser duas semanas, cada semana, 2 vezes por semana. E além disso, a gente tem um grupo no Telegram, onde eu vou conversando com vocês, dando dica. Vocês testarem alguma coisa, não funcionou, vai lá no grupo. Esse grupo de apoio, vocês ficam lá por um tempo para trabalharem, aprimorarem esse conhecimento, tá? E a outra coisa que eu ia mostrar para vocês também, mas ficou... deixa eu ver se eu consigo pegar. A Luna Mística vai começar a vender tarô, tá? Esse aqui é uma fofura. O Alquimista tá chegando e o Tarô das Bruxas. Como eles são produtos importados da China, ele é um pouquinho, 10% menor do tamanho, mas a laminação é muito boa, então vocês podem dar uma olhada lá e escolher seu tarô. Quer dizer, por agora só tem esse, mas quando chegar os outros, você pode dar uma olhada lá e escolher seu tarô, tá bom? Então é isso, pessoal. Sexta-feira que vem a gente está de volta, ensinando o quê? A lua vai estar quase minguante, ensinando os feitiços para a lua minguante, para que vocês podem fazer. Vou abrir a caixa de perguntas de novo, vou abrir a caixa de pedido de tarô para o final de novo, tá bom? Desejo para vocês uma excelente lua cheia, um final de semana maravilhoso e tranquilo, muita saúde, paz no coração de vocês. Que os deuses estejam com vocês, abençoando cada vez mais para a gente enfrentar essa jornada. Até logo!